Feliz sábado. Queria te convidar a ficar em pé neste momento. E eu gostaria de te convidar a olhar para a pessoa que está do seu lado neste momento, dar um belo sorriso de alegria, de recepção. E diga para a pessoa que está do seu lado, seja bem-vindo. Vai, gente, deixa a timidez do lado. Pode ser o seu parente, pode ser o seu amigo. Diga, feliz sábado, seja muito bem-vindo à casa de Deus. Feliz sábado, irmão, seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Sabia que muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente sai da igreja e a gente não faz ideia do nome da pessoa que esteve do nosso lado durante todo o momento em que a gente esteve adorando e cultuando a Deus? Isso é grave, irmãos. A gente precisa mudar isso. A gente precisa começar a acolher e abraçar e entender que a casa de Deus é como se estivéssemos na sala do Pai mesmo, realmente, entre irmãos. E quando a gente está entre irmãos, a gente abraça, a gente sorri, a gente diz: oi, tudo bem? Como você está? Oi, que saudade de você. Quantos aqui tiveram uma semana feliz? Amém. Quantos aqui tiveram uma semana difícil? Alguns. Quantos aqui hoje se sentem acolhidos? Quantos aqui hoje sentem que precisam ser acolhidos? Isso precisa mudar, a gente precisa acolher. E eu espero e oro para que o seu sábado seja marcado pelo acolhimento do Espírito Santo. Eu não sei como foi em detalhes a sua semana, eu não sei o que te motivou a estar aqui hoje. A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor. E quando a gente faz de Deus o nosso pastor, nada nos falta, tudo é preenchido. E hoje eu estava pensando naquilo que o Espírito Santo queria que eu falasse com vocês neste momento de oração. E eu sei, e durante essa semana eu tive contato com pessoas que estavam com dificuldades de saúde. Essa semana a gente passou intercedendo por uma pessoa que, com 28 anos de idade, descobriu que tem hidrocefalia e que precisa de uma cirurgia urgente. E a intercessão foi pela cura e também para que Deus abrisse as portas de hospitais profissionais para que atendessem de uma forma rápida. Essa semana eu tive acesso a pessoas que estão passando por problemas no relacionamento, por pessoas que estão passando por problemas espirituais, emocionais. E isso resume muito a nossa vida, né, dessa terra. É uma vida de luta, é uma vida de altos, de baixos. Mas uma certeza a gente tem: nós temos Deus como o nosso pastor. E se nós temos o Senhor como o nosso pastor, nada há de nos faltar, nada, nada. Tem uma música que fala: Deus sabe o que vai dentro da alma. Você conhece? Cante. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Chegando aqui, a irmã me chamou ali, dizendo que o primo dela, o Rogério, ano passado ele esteve um período longo no hospital, internado por 30 dias, numa situação bem complicada, mas Deus operou um milagre, amém? E recentemente ele voltou a sentir sintomas e ele está neste momento internado. O nome dele é Rogério. Nós vamos orar por ele aqui também. E eu queria te convidar a interceder pelas pessoas, interceder pelos seus irmãos. Olhar para além dos seus problemas, para além das suas dificuldades. O lado bom e bonito de termos Deus como nosso pastor é que a gente tem a oportunidade de louvar e de testemunhar sobre esse Deus nos piores momentos que a gente passa aqui nessa terra.
E enquanto a gente intercede e ora por alguém, o Espírito Santo intercede e ora por nós. E os milagres vão acontecendo mutuamente, pelo meu irmão e também pela minha vida, porque nós temos um Deus que sabe, que vê e que ouve tudo. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós estamos aqui neste sábado, mais um sábado, te agradecendo pela vida, te agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui e podermos receber o sorriso de alguém. Talvez esse tenha sido o único sorriso que alguém recebeu durante essa semana, talvez tenha sido o único abraço que alguém recebeu essa semana. Mas, Senhor, neste sábado a gente quer te clamar e pedir e suplicar pela presença do Espírito Santo na nossa vida e no nosso coração, Pai. Se não for por essa presença, a gente não tem paz. Se não for pela presença e pela intervenção do Espírito Santo, não existe cura, Senhor. Mas nós confiamos em Ti, nós confiamos no descanso que só o Senhor pode dar. Senhor, traga cura física a quem precisa de cura física, que está neste lugar aqui nessa manhã. Senhor, muitas vezes ao longo da nossa caminhada a gente vai perdendo a fé e a confiança no poder que há no nome de Jesus. E a gente aprende a conviver com dores, com doenças, com mágoas, com tudo aquilo que não faz parte de quem está na Tua presença. Senhor, nós não queremos viver nesse comodismo da doença que nos aflige, seja ela física, emocional ou espiritual. E nessa manhã nós declaramos em nome de Jesus e no nome poderoso de Jesus a cura através da Tua presença, meu Pai. Visite o leito de hospital onde o Rogério se encontra. Visite o leito de hospital onde a Fabiane se encontra hoje procurando respostas e uma cirurgia. E várias outras pessoas que estão aqui neste lugar hoje, que representam alguém que talvez esteja passando por alguma dificuldade física, mas para além da cura física, traga saúde e cura emocional. Porque a cura emocional e a cura espiritual, Senhor, é onde nós testificamos. E não tem como negar que onde existe a Tua presença, existe também paz. Então traga a paz para o coração. Nós sabemos que Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus que transforma o pequeno em gigante. E nós confiamos nisso, e neste sábado nós adoramos a esse Deus, e nós estamos aqui para te adorar, para entregar a nossa vida em louvor, adoração e gratidão ao único que é digno de receber. Te agradecemos, te honramos e te louvamos, no santo nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Podem se sentar. Bom dia, bom sábado. O Salmo 127, verso 3, diz que os filhos são a herança do Senhor. Feliz é aquele que enche deles a sua aljava. Sabe o que é aljava? É uma bolsa que carrega flechas. E hoje há uma flechinha que de forma apaixonante vai alcançar os nossos corações. Eu estou me referindo a Lisier. Eu quero chamar a mamãe Alana e o papai Rodrigo, trazendo esta pequena de apenas 3 meses. Ela nasceu no dia 20/7 deste ano 2025. E hoje a família tem a alegria e nós temos o prazer de dedicá-la ao Senhor. A Lisier, eu procurei o significado dessa pequena, linda, e notei que Lisier tem a ver com Elizabeth. É um nome derivado de Elizabeth. Elizabeth é um nome que nós encontramos na Bíblia na forma de Isabel. E esse nome traz alguns pilares, algumas ideias para nós. Pelo menos 3. O primeiro pilar é do juramento. Isabel significa Deus é juramento, uma garantia. Então aqui eu quero fazer uma promessa para vocês. Em nome de Jesus, posso garantir que no que depender de Deus, Ele fará tudo para colocar a Lisier nos bons caminhos. Isso está de acordo com a vontade de Deus. Ele fará de tudo para investir na própria salvação dela. Mas há um outro pilar. O segundo pilar fala de abundância. Deus é abundante. E Deus confere à igreja
abundância de materiais, de recursos, de ministérios, para ajudar a Lisier e vocês como pais, a colocá-la nestes bons caminhos que o Senhor garante para ela. Mas em terceiro lugar, Lisier, Isabel ou Elizabeth, fala sobre motivação. Isabel foi a mãe de João Batista, e quando ela visitou Maria, diz o texto bíblico que João Batista se remexeu, se motivou ao saber que ele estava próximo do menino Jesus, que ainda era formado no ventre materno. Lembrem-se, quando vocês colocarem nesta pequena a motivação e a ideia de que é bom servir a Jesus, vocês farão um trabalho completo sobre ela. A gente pensa em fazer muita coisa, né? Todas as coisas que vou fazer para dar uma boa educação. Se vocês fizerem apenas esta, colocar no coraçãozinho dela a motivação em servir a Jesus, em seguir a esse Cristo, todas as demais coisas serão acrescentadas. Lisier fala de juramento, garantias, fala de abundância, fala de motivação. Que Deus nos capacite a levar esta pequena aos pés do Senhor dia após dia, tá bem? Nós vamos ouvir uma música e na sequência eu vou pedir que a família, os amigos, venham até aqui à frente para uma oração especial, todos juntos, tá bom? Podem vir a família aqui. Faremos uma oração de dedicação ao Senhor nesse momento. A família pode ficar, se conseguirem ficar aqui, tudo bem, mas podem ficar aqui, talvez seja melhor para acomodá-lo a todos. Aqui atrás, ó. Muito bem. Nós vamos ajoelhar aqui na frente. Você pode permanecer como está. Senhor Deus, que alegria
é vermos o presente do Senhor materializado na vida da Lisier. Obrigado porque esta tua herança é dada a esta família como um presente do céu. Pedimos ao Senhor que conceda-lhes as garantias que eles precisam, para que eles confiem no teu juramento, sejam preenchidos com a tua abundância e possam ser motivados dia após dia com Cristo Jesus. Abençoe a igreja, abençoe os familiares mais próximos, abençoe os pais, concedendo-lhes sabedoria, entendimento e instrução para colocá-lo nos teus caminhos. Nós a dedicamos ao Senhor e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Chamar o Ministério Infantil. Vem cá, Meire. Agora é aquele momento fofura. O pezinho de bisnaga vai receber um carimbo agora na sua primeira Bíblia. Close aqui no pezinho. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, não se desviará dele. Olha como ela é calminha. Ela é calminha assim? Acho que é o colinho do pastor, viu? Tá bem à vontade aqui. Coisa linda. Nós faremos agora a bênção sacerdotal. Vou pedir que a igreja levante a sua mão direita. Lisier, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se colocar em pé? O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui.
nações, inclinem-se a Ele. Ele é o poder, Ele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Senhor, nós queremos entrar na tua presença. Que o Senhor se faça presente nesse lugar. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra esse lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar contigo, ó renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. amém. Eu gostaria de fazer esse momento das ofertas
é um momento muito especial, porque é um momento onde a adoração se completa. Para que haja adoração, teologicamente falando, é necessário que haja o trazer de ofertas. E esse é o único culto onde a Igreja Adventista recolhe ofertas. E eu gostaria de agradecer a você que tem sustentado esta casa e esta causa com os seus recursos financeiros. Nós dependemos daquilo que você tem ofertado e tem trazido de dízimos para este lugar. A Igreja Adventista não tem outro recurso como igreja, além da sua liberalidade para manter essa causa. E eu gostaria de agradecer em nome da igreja a sua liberalidade em dar para manter esta causa. Os dízimos, eles são para o sustento dos pastores. Os dízimos que você traz, ele é enviado para a associação, depois distribuído para as instâncias superiores, mas única e exclusivamente para a manutenção dos nossos pastores. Os nossos pastores não têm outra atividade além de pastorear a igreja, e eles sobrevivem dos dízimos que você tem trazido a este lugar. Com as ofertas é diferente. As ofertas, elas são trazidas aqui e elas servem para a manutenção da casa e de todos os ministérios que compõem esta casa. Então, quando você traz ofertas a esta igreja, você está sustentando aos muitos ministérios que essa igreja tem. Principalmente aqui a Igreja Central de São Paulo. Nós temos inúmeros ministérios e esses ministérios é sustentado com a sua liberalidade em doar. Nós temos várias formas de ofertar e trazer os nossos dízimos à igreja. O primeiro deles é você, na hora da música, se levantar e vir até essas caixas que estão aqui no meio do corredor e colocar a sua oferta ou o seu dízimo aqui. Você pode se levantar e colocar o seu dízimo. A outra forma de fazer é abrir o aplicativo do seu banco, fotografar esse QR Code e fazer a transferência dos recursos a qualquer momento através do QR Code. E eu gostaria que quando você fizesse a sua doação ou trazendo os seus dízimos, você endereçasse nesse e-mail que está aí, dizendo assim, isso aqui é meu dízimo e essa aqui é a minha oferta. Separe, e para que nós na tesouraria, o tesoureiro e todos os voluntários que trabalham lá possam entender o que é dízimo e o que é oferta, para que isso fique claro para onde nós vamos destinar o dinheiro da igreja. A igreja tem muito cuidado e muita coerência com o dinheiro que nós usamos do sacrifício dos santos. Eu costumo dizer que o dinheiro que você traz, os recursos que você traz a esta igreja é fruto do sacrifício de cada um de nós, e nós cuidamos com muito cuidado daquilo que você traz. Então, quando você enviar recursos para esse Pix que está aí na tela, você diga para nós o que é dízimo, o que é oferta. Se você quiser mandar os seus recursos de oferta para a igreja local, para que paguemos a luz, para que paguemos a tela, para que paguemos tudo que acontece aqui, coloque no final da sua transferência 07. Você fazendo isso, você não precisa dizer para nós para que se destina, porque nós entenderemos que esse recurso se destina à manutenção da casa de Deus aqui da Central Paulistana. Como por exemplo, se você for fazer uma transferência de R$1.000 para a manutenção desta casa, você transfira R$1.000,07. A tesouraria vai entender que a sua vontade é de que esse recurso fique aqui na igreja para todas as despesas que nós temos aqui. E na frente da sua cadeira existe um QR Code. Se você quiser fazer uma transferência agora ou a qualquer momento, abra o aplicativo do seu banco, aponte para esse QR Code que está na frente do seu banco e transfira o valor que você entender como um donativo para Deus e para a causa dele através da igreja. Ficou claro o que eu disse para vocês? Existem 3 formas: através dos donativos na caixa, através desse QR Code pelo aplicativo do seu banco, ou pelo aplicativo que está na frente do seu banco. Qualquer uma dessas formas, o seu dinheiro e os seus recursos serão muito bem usados. E se você tiver alguma dúvida da forma como o seu dinheiro é aplicado na manutenção dessa casa, pode vir falar comigo e eu te mostro como o dinheiro é usado, porque nós temos profunda correção com aquele dinheiro com o seu dinheiro, que é o seu sacrifício na causa do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te faça próspero em todos os aspectos de sua vida.
graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus de perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta. Mão do Pai onde iremos morar, nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. De graça. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Amém. Quantos aqui acreditam que Jesus é o seu melhor amigo? Você vai ter a oportunidade de declarar isso para Ele agora. Você pode ficar em pé para que a gente possa cantar juntos? Jesus é melhor que todas as coisas. Jesus é
Jesus é o sol Jesus da justiça. é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Você pode declarar 1000 vezes, 1000 vezes. 1000 vezes prefiro Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o seu nome. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, Grande é o seu nome. grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande é o seu nome. Grande é o seu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser.
Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz. Santo, santo Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque Tu és bom com a gente. E mais uma vez, em boas circunstâncias, num sábado, o Senhor nos trouxe a esse bom lugar, onde nós vamos agora abrir Tua palavra. Queremos pedir que o Teu Espírito tome conta desse momento e traduza tudo aquilo que vai ser dito, tirando de nós todo sentimento ruim, toda observação negativa, toda crítica. Purifica o nosso coração nesse momento, ó Pai. É o que eu te peço por Jesus, amém. Feliz sábado, alegria ter você aqui com a gente, mais uma vez. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. E Lucas 24. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos hoje dar continuidade a uma série que tem por título Teofanias Urbanas. Pastor Renan pregou 2 sábados e falou sobre Elias, depois a experiência de Jacó. E agora eu quero convidar você a estudar a história do encontro de Jesus com esses 2 discípulos. Mas antes queria reforçar só uma informação. No sábado passado nós informamos que estamos fazendo um recenseamento da Igreja Central. E que, portanto, nós estamos fazendo uma atualização da nossa secretaria. Nós fizemos um filtro
daqueles tantos membros que há muitos anos já não congregam mais aqui e que, uma vez constatado o seu desaparecimento, porque não comunicaram ou não informaram o seu paradeiro, aí então nós vamos entrar num processo que o protocolo prevê de remoção desses nomes. Acontece que nessa lista nós fizemos um filtro com um comitê de pessoas, mas nós queremos garantir que não haja nenhum erro. Por isso, há 2 listas lá na recepção com os nomes que nós não identificamos. Há uma possibilidade de o nome de alguns de nós estar nessa lista. Portanto, eu gostaria de pedir a sua gentileza de, em algum momento, nesta semana e ainda na próxima, passar ali na recepção, verificar primeiro, está em ordem alfabética, primeiro se o seu nome está lá. Se o seu nome estiver lá e você frequenta a igreja, você já risca ele, tem lá uma caneta amarela para você fazer isso. Depois, de algum familiar seu. Se tem ali o nome de algum familiar seu, que você sabe o paradeiro e que frequenta a igreja central, você também risca. Os nomes riscados nós vamos imediatamente tirar da lista. E se há alguém que não é seu familiar, mas que você conhece, faça o mesmo. Essas 3 coisas é importante para que nós sigamos o processo de recenseamento, para termos o número real de membros frequentes da Igreja Central de São Paulo. A igreja está em crescimento, como disse, há um segundo horário de culto, com uma segunda igreja como esta, de pessoas que estão vindo de outros lugares, se transferindo para cá, mas há tantas outras que há muito tempo já não congregam mais aqui, e para termos um número exato, precisamos fazer essa atualização da secretaria. Dito isso, quero convidar você à leitura do texto dessa manhã. Lucas, capítulo 24, nós vamos ler os versos 13 em diante. Assim como o capítulo 15 de Lucas, especialmente a história do filho pródigo, é considerada a mais bela história que Jesus contou, seguramente o capítulo 24 do Evangelho de Lucas traz para nós o episódio mais bonito, talvez, representado nas Escrituras de um encontro de Jesus. Lucas era um grande contador de histórias. Lucas era um pesquisador, ele não foi discípulo de Jesus, ele não andou com Jesus, mas ele pesquisou as histórias que ele relatou no seu Evangelho. Seguramente essa história ele tirou de uma fonte primária, e a fonte primária deve ter sido o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Cremos com bastante evidências na prioridade marcana. Marcos escreveu o seu evangelho, e no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, há 2 versos que dizem, em 2 versos apenas, que Jesus, depois de ressuscitado, teve um encontro com 2 discípulos. Lucas, lendo esse relato, foi atrás da história. E depois de ir atrás da história, talvez até entrevistando pessoalmente essas testemunhas, esses 2 discípulos, ele nos relata aquilo que Marcos fez em 2 versos, Lucas faz em uma história completa. Verso 13, essa história incrível começa assim. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Que mesmo dia? Este era o domingo da ressurreição. No entanto, esses discípulos iam embora de Jerusalém, mas eles não criam que Jesus havia ressuscitado, porque ninguém ainda havia visto Jesus. Havia o testemunho das mulheres de que a tumba estava vazia. E Pedro e João também correram para ver a tumba vazia, mas eles ainda não haviam visto o Cristo ressurreto. Este era o domingo da ressurreição. E era o final da tarde desse domingo. E eles voltavam para suas casas. Moravam numa aldeia chamada Emaús, que ficava a 60 estádios de Jerusalém, ou seja, algo em torno de 12 quilômetros de Jerusalém. Nós não sabemos com precisão onde fica hoje a aldeia de Emaús. Há pelo menos 3 possibilidades. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que o texto nos diz que ela distava de Jerusalém 12 quilômetros. Um percurso íngreme, um percurso não tão adequado para uma boa caminhada, nos faz pensar que 12 quilômetros andando devagar, às vezes em companhia de familiares, às vezes com crianças, às vezes carregando um animal de carga,
você faz 12 quilômetros hoje em 2 horas, às vezes até em menos, em uma boa caminhada. Mas naquela época nós entendemos que esse percurso deve ter sido percorrido em algo em torno de 3 horas. E por que isso é importante? Porque pensaremos juntos que esse período de 3 horas foi suficiente para que tudo que o relato vai dizer acontecesse. Eles então estavam de Jerusalém para Emaús, e eles iam, verso 14, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que coisas sucedidas eram essas? A morte de Jesus na sexta-feira, o caos que se tornou o sábado, na Páscoa, e então o alvoroço da notícia, ainda não comprovada, da ressurreição de Jesus. Verso 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, eles conversavam e discutiam no caminho, esses 2 discípulos. Acontece que enquanto isso acontecia, quem que se aproximou deles? O próprio Jesus se aproximou. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Isso era algo normal. Um outro peregrino, um outro viajante, um outro viajor estava a caminho, e era muito melhor fazer essa viagem em companhia de alguém. Eram judeus, então eles eram familiarizados. Jesus se aproxima dos 2 e nota que eles estão conversando. Só que ele se aproxima sem dizer quem é, sem se apresentar. Os discípulos que caminhavam com Jesus, conheciam Jesus, não reconheceram Jesus naquele momento. O verso 16 nos diz que eles não reconheceram por uma força superior. Olha só o verso 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Nós não sabemos exatamente as razões que fizeram com que eles não pudessem ver. Alguns teólogos vão dizer que era providência divina que eles não pudessem ver. Foi Deus que quis, o próprio Cristo que quis que eles não o reconhecessem. E talvez algo de divino fez com que naquele momento eles não pudessem perceber que era Jesus. Porque Jesus queria ter uma conversa com eles sem se revelar inicialmente. Há outros que vão defender a ideia de que o Cristo ressurreto tivesse talvez uma aparência diferente daquela anterior à sua morte. Afinal de contas, agora ele já tinha um corpo imortal. Era um corpo físico, mas imortal. Havia algum traço de dessemelhança daquele Cristo anterior à sua morte. Tanto é que em muitos relatos das aparições de Jesus, os discípulos próprios não reconhecem. Aquele episódio na casa, o Tomé diz assim: eu não tenho certeza se você é o Cristo, eu não consigo te identificar. Se eu não puder tocar na sua mão e tocar nas suas feridas, eu não consigo te identificar. Nós não sabemos exatamente as razões pelas quais eles não reconheceram Jesus, mas no livro Desejar Todas as Nações, Ellen White, autora que considero inspirada por Deus, ela vai dizer que as razões são aquelas que nos são reveladas no verso seguinte. Não é que eles não puderam ver porque Jesus estava diferente. Eles não reconheceram Jesus porque o seu coração estava profundamente entristecido, decepcionado, frustrado, angustiado. Em meio às angústias da vida, às decepções da vida, às tristezas dessa vida, tantas vezes Cristo está ao nosso lado, mas nós não conseguimos perceber a sua presença. Olha o verso 17. O verso 17 nos diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus se aproxima deles e pergunta assim: por que vocês estão abatidos? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão decepcionados? Porque tantas vezes nas ruas da cidade, pelos caminhos que percorremos, às vezes vindo à igreja, a gente cruza com pessoas e não é difícil perceber quando pessoas estão angustiadas, a sua fisionomia muda. Não é assim? O jeito de andar é diferente de alguém que está profundamente decepcionado. Você entra no terminal de metrô, você entra num ônibus e você olha para os rostos das pessoas. Eu não sei se você é assim, mas eu fico observando a fisionomia das pessoas. E você começa a perceber quem está mais agitado, quem está com pressa, quem está atrasado, quem está muito feliz, porque talvez esteja indo para um destino muito esperado, ou outros que estão muito cansados, porque estão voltando para casa depois de um dia muito cansativo de trabalho. Mas há tantas vezes que nós cruzamos com pessoas que o seu semblante denuncia a sua tristeza. Esse era o caso desses 2 homens. O seu semblante, o seu jeito de caminhar, denunciava a sua tristeza. Como que você, seguidor de Cristo Jesus,
está andando pelas ruas de São Paulo, as pessoas olham para você e reconhecem em você alguém que crê que a tumba está vazia, ou elas olham para você e parece que você ainda está na sexta-feira. Aqueles 2 discípulos andavam com as notícias da sexta-feira, mas já era domingo, você entende o que eu quero dizer? Eles andavam com as notícias da sexta-feira. O nosso Messias, aquele que aguardávamos, morreu. Os nossos sonhos foram frustrados. As nossas expectativas foram frustradas. Acontece que já havia novas notícias. Cristo havia ressuscitado. Ele vive. Mas os discípulos andavam como que se ele não estivesse vivo. Tantas vezes, pessoas olham para nós e esperam ver em nós o semblante de alguém que crê que Cristo Jesus vive. Mas tantas vezes nós estamos andando por aí como que se ele não estivesse vivo, como se a tumba não estivesse vazia. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Jesus olha para aqueles homens e o seu coração estava tão abatido que eles não conseguem perceber a presença de Cristo Jesus. E assim é o nosso coração. Os barulhos dessa vida, os barulhos dessa cidade, os barulhos da correria do dia a dia, os barulhos da construção de uma vida, os barulhos de uma São Paulo, de uma Pauliceia desvairada, ela nos impede de ouvir tantas vezes a voz do próprio Cristo dizendo, eu estou aqui. Mas tantas vezes não é o barulho da cidade, outras tantas vezes é o barulho da nossa alma, é o barulho do nosso coração, é o barulho da nossa mente, a nossa mente perturbada, ansiosa, deprimida, que nos leva ao pânico. O Cristo se manifesta diante de nós, e o barulho dessa vida e o barulho da nossa alma, tantas vezes nos impede de reconhecer que Cristo Jesus está ao nosso lado. Aqueles 2 homens andavam tão entristecidos que era impossível não perceber que eles estavam tristes. E Jesus pergunta, por que está abatida a sua alma? Você lembra de alguém que perguntou isso? O salmista no Salmo 42, verso 5, por que estás abatida, ó minha alma? Essa é uma pergunta que todo dia nós devemos fazer para nós mesmos. Por que andas abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista diz. Ele pergunta para si mesmo, por que estou triste? Por que estou abatido? Por que estou decepcionado? Por que não quero sair da cama? Por que não quero encarar a realidade, mesmo que dura, da vida que está posta a ser vivida? Por que estou amarrado? Por que minha vida não avança? Por que está abatida a minha alma, se Cristo vive? Se Cristo vive, por que está abatida a minha alma? Cristo olha para eles e pergunta, por que vocês estão assim? Então eles param entristecidos. Verso 18, eles dizem porque estão tristes. E sabe por que eles estão tristes? Eles estão tristes porque as suas expectativas foram frustradas. As suas expectativas sobre quem seria o Messias foram frustradas. O verso 18 diz assim, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias. E o Cleopas, e agora o Lucas dá o nome para um dos discípulos, o Cleopas olha para Jesus sem reconhecer que era Jesus, inconformado. Como assim? Você é o único ser humano em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nessa Páscoa? Você não ouviu a notícia de que aquele justo homem foi condenado à cruz e foi morto no meio de 2 ladrões? Jesus olha para ele e pergunta, porque Jesus queria saber de quais notícias você está falando. Você está perguntando se eu sei das notícias de sexta? Ou você está perguntando se eu sei das notícias de domingo? Porque talvez o mal informado aqui não seja eu, talvez o mal informado aqui seja você. Você está vivendo na sexta-feira, mas já aconteceu o milagre no domingo, e você ainda não acessou o domingo. Vocês ainda caminham pela estrada como que se estivessem na sexta-feira. Vocês é que não sabem o que aconteceu. Não sou eu que não sei o que aconteceu, são vocês que não sabem o que aconteceu. O Lucas dá o nome de Cleopas para nos chamar a atenção para um dos discípulos que fosse próximo de Jesus, mas que não pertencia aos 12. Cleopas era um discípulo que andava com Jesus, seguramente ele pertencia àquele grupo maior de discípulos, chamado de os 70 discípulos de Jesus. Jesus tinha um núcleo menor de discípulos, os 3, Pedro, Tiago e João, com quem ele andava de forma íntima. Pedro, Tiago e João presenciaram eventos na vida de Jesus que os outros discípulos não presenciaram. A transfiguração, a proximidade no Getsêmani, inúmeros eventos aconteceram em que só estava Jesus e os 3. Além dos 3 havia os 12, que andavam com Jesus como seus discípulos oficiais.
Mas o texto bíblico diz que além dos 12 havia os 70. E além dos 70, uma multidão que seguia Jesus. Cleopas fazia parte desse grupo de 70. Nós não sabemos exatamente, a tradição cristã vai dizer inclusive que ele fosse um parente de Jesus, mas é muito pouco provável. É muito mais provável, apesar de a gente não conseguir bater o martelo e dizer que é isso, que esse Cleopas seja o mesmo Clopas que aparece no Evangelho de João, no episódio da crucificação. Vem comigo para João. João capítulo 19, verso 25. Episódio relatado por João da crucifixão de Jesus. Olha o que é dito lá em João capítulo 19, verso 25. João capítulo 19, verso 25. Sexta-feira à noite, crucificação de Jesus, verso 25. E junto à cruz, quem que estava junto à cruz de Jesus, segundo João, o discípulo amado? O próprio João estava lá, o João estava ao pé da cruz, mas tinha mais gente lá, olha quem estava lá. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a Maria, mãe de Jesus, a irmã dela, ou seja, a tia de Jesus, e a Maria, mulher de quem? A Maria, mulher do Clopas, que eram discípulos de Jesus. E além dela, além da Maria, mulher do Clopas, também estava a Maria Madalena. E estava o João, discípulo amado. Muitos eruditos vão dizer que o Cleopas é o nome grego de Clopas, que é o nome aramaico de quem se chama Cleopas em grego. Ou seja, muito possivelmente esse Cleopas que aparece em Mateus 24 seja o esposo da Maria, que estava aos pés da cruz de Cristo. Se isso for, não temos como garantir, mas se isso for, torna a história ainda mais interessante, porque o Cleopas que não reconhece Jesus era aquele próprio cuja sua esposa estava aos pés da cruz quando Jesus foi crucificado. E se assim for, nós podemos presumir que esses dois discípulos se tratavam de um casal, o Cleopas e a Maria. Por isso, no final da história, eles chegam em casa e convidam Jesus para entrar na sua casa. E eles preparam uma mesa para Jesus. Era um casal que estavam andando. Nós não podemos afirmar isso. Eu gosto de pensar que talvez seja este o Cleopas, mas isso muda muito pouco na nossa história. Certo é que o Cleopas olha para Jesus e diz assim: você é o único que não sabe o que está acontecendo. Jesus parece esse estranho desinformado, que não sabe das últimas notícias. Então no verso 19, Jesus indaga ele e lhe perguntou: quais? De que notícias você está falando? Porque eu não sei se você sabe, mas já tem novas notícias e você está atrasado. E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Note, antes da crucificação de Jesus, eles criam que Jesus era o Messias. Depois da morte de Jesus, eles ainda tinham Jesus em alta monta, mas eles já não criam mais que Jesus era o Messias. Para eles, agora, Jesus não passava de um profeta. Essa era a questão toda da sua tristeza. Expectativas frustradas. Nós esperávamos que ele fosse o nosso libertador, mas ele não era. Verso 20. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aqui o texto bíblico e Lucas faz questão de ressaltar, deixar claro para mim e para você, que quem matou Jesus não foi o povo. E quem matou Jesus também não foi Roma. Quem matou Jesus foi a igreja. Quem matou Jesus foram os líderes religiosos dos seus dias, porque não criam na mensagem de Cristo Jesus. A mensagem de Cristo Jesus incomodava especialmente e principalmente os religiosos. Ainda hoje, o Evangelho de Cristo Jesus, quando pregado como ele é, incomoda principalmente bons religiosos. Você viu como quem os matou, como quem matou Jesus, foram os nossos próprios líderes e os sacerdotes. Verso 21, e o verso 21 revela a razão da dor do coração. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Verso 22, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem encontrado uma visão, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Aqueles discípulos estão dizendo assim: eu sei que as mulheres foram e elas tiveram uma visão, mas a grande verdade é que a gente não acredita muito no relato das mulheres.
A gente não acredita, elas devem estar muito ansiosas, elas estavam muito desejosas de que Jesus estivesse vivo, e elas disseram que tiveram uma visão, mas não é isso. Bom, tudo bem também que o Pedro e o João foram até lá e viram o túmulo vazio e os seus lençóis dobrados, mas ainda assim, eles não viram o Cristo. Curiosamente, eles estavam andando ao lado do próprio ressurreto Cristo Jesus. Mal sabiam eles que eles seriam, talvez, um dos primeiros a terem o primeiro encontro com o Cristo ressurreto. Jesus olha para eles e fala assim: vocês não acreditaram nas mulheres, mas por que vocês estão tristes? Era aqui que Jesus queria chegar. Sabe por que vocês estão tristes? Verso 21, ora, nós esperávamos que ele fosse, mas ele não era. Nós esperávamos que ele fosse, mas ele não era. Nós esperávamos que ele fizesse, mas ele não fez. Nós esperávamos que ele chegasse, mas ele não chegou. Você entende onde as pessoas se decepcionam? Porque elas têm expectativas equivocadas a respeito do próprio Cristo. Onde ele estava quando aquilo aconteceu? Nós esperávamos que ele reverteria o meu diagnóstico, mas ele não reverteu. Nós esperávamos que ele salvasse o nosso casamento, ele não salvou. Nós esperávamos que ele devolvesse a vida à minha filha, ele não devolveu. Você entende onde as pessoas se decepcionam? É nas suas expectativas frustradas. Nós esperávamos, mas ele não fez. Nós esperávamos que ele nos libertasse da opressão de Roma, mas ele não nos libertou da opressão de Roma. Essas decepções e frustrações mostram o quanto tantas vezes a nossa visão está equivocada a respeito de quem é Cristo. Conheço pessoas que abandonam a fé quando descobrem que Cristo não está comprometido com as suas causas, que Cristo não está comprometido com as suas ideias. Pessoas que deixam de seguir Jesus quando percebem que ele não está comprometido com as suas militâncias. Quando as nossas ideias a respeito do Cristo não correspondem aos fatos. Você entende? As nossas ideias não correspondem aos fatos. Nós imaginamos um Cristo assim, mas parece que o Cristo real não corresponde às nossas ideias. Somos frustrados pelas expectativas que criamos a respeito de Cristo. Nós esperávamos, mas ele não fez. Você conhece pessoas que acham que o cristianismo é essencialmente a religião que pretende mudar estruturas? Eu conheço muita gente que espera isso do cristianismo, que acredita num cristianismo que está preocupado em corrigir desigualdades, um cristianismo que está preocupado em lutar por equidade, um cristianismo que está preocupado em engajar-se em causas sociais. Tudo isso é bom e bíblico, mas isso não é o centro do evangelho. Esse evangelho vê Roma, mas não vê o pecado. Ele luta contra as opressões externas, mas ignora as opressões internas. Há tantas pessoas que esperam da fé cristã que ela seja isso que resolva os problemas da humanidade aqui e agora, e ignoram que ela anuncia salvação para a eternidade. E quando elas percebem que o cristianismo não está tão comprometido quanto ela gostaria com as questões dessa vida, aí então ela abandona a fé. Expectativas frustradas de um cristianismo deturpado e desviado. Há outras tantas que, em oposição a essas, creem no evangelho que fosse dominar o sistema. Enquanto essas primeiras acham que o evangelho devia mudar o sistema, há outras que entendem que o evangelho de Cristo deveria restaurar politicamente a nossa nação. Conhece essas pessoas? A minha nação para Deus. Esperam que o cristianismo seja esse responsável por retornar os valores cristãos à sociedade, por impô-los em forma de lei. Um cristianismo que pretenda a dominação cultural cristã. Um cristianismo que pretende impor a moral cristã sobre a sociedade. Isso também é uma forma de Emaús. Essas pessoas creem em Cristo, mas querem que Cristo governe do jeito de César. Nacionalistas creem que o cristianismo pretende é dominar o poder. Estão equivocadas a respeito do papel do Cristo. Querem um Cristo que vença as eleições, que imponha leis, que derrote inimigos, que restaure a grandeza nacional. Mas Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Não confunda Cristo com César. Os reis desse mundo são César. Mas Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Esse evangelho de alguns vê Roma, mas não vê a cruz. É o evangelho do nós esperávamos que ele moralizasse essa sociedade, mas esse cristianismo parece que não está preocupado com isso.
Em resumo, tem gente que espera um evangelho exclusivamente social, um Cristo que vem ajustar o mundo, resolver injustiças, reorganizar sistemas. E tem gente que espera um evangelho nacionalista, um Cristo que tome o poder, que faça da nação um altar, que coloque o cristianismo no comando da cultura. Mas o Cristo do caminho de Emaús frustra estas expectativas da mesma forma que frustrou os discípulos. Porque eles também esperavam soluções terrenas, eles esperavam um Messias que derrotasse Roma. E Jesus não veio para derrubar Roma, ele veio para derrotar a morte. Ele não veio conquistar o trono político, ele veio para conquistar o coração humano. Ele não veio para restaurar Israel como Estado, ele veio restaurar a humanidade como família de Deus. O Evangelho é sempre maior que as nossas agendas. E por isso, às vezes, ele nos frustra. Não porque ele seja menor do que esperamos, mas porque ele é infinitamente maior do que nós esperamos. Esse é o ponto. Nós esperávamos um Messias que nos libertasse de Roma. Mas ele veio fazer algo muito maior do que libertar o povo de Roma. Ele veio libertar o homem do pecado. Você entende a diferença? Ainda hoje nós confundimos a missão do cristianismo. Então, Jesus entra num momento desse caminho em que ele pretende explicar aos discípulos o seu papel. Verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava escrito nas Escrituras. Como é que Jesus corrigiu a confusão daqueles homens? Levando-os para Levou para onde? Para onde Jesus levou-os entristecidos? Qual o primeiro lugar que Jesus leva aqueles que estão abatidos de coração? Para uma experiência com a palavra. E aqui Jesus nos dá uma aula de teologia bíblica. Ele adota uma hermenêutica do Antigo Testamento, em que Cristo é o centro dessa hermenêutica. Cristo é a chave hermenêutica para entender todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Como é que eu entendo a Bíblia? Eu entendo a Bíblia à luz de Cristo. Cristo é a chave que interpreta a palavra. Essa explicação que Jesus faz, começando por Moisés, ele vai passando por todos os profetas e vai apontando para ele próprio. Essa explicação que Jesus dá é a mesma que os discípulos vão usar para converter judeus ao cristianismo. É com base nessa teologia de Jesus que Pedro, que Paulo, que Filipe, lembra de Filipe no caminho com o eunuco? E partindo daquele texto, lhe anunciou Jesus. Não tem nenhum lugar da Bíblia em que você parta, que você não possa chegar em Jesus. Se você partir de um lugar na Bíblia e não chegar em Jesus, você está fazendo uma interpretação errada daquele texto. Qualquer texto da Bíblia precisa te levar a Cristo Jesus. Você entende isso? Não apenas a sua hermenêutica estava bem alinhada, mas a sua homilética também. Olha que curioso o que é dito, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, o que ele fazia? Expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Sabe qual era a homilética de Jesus? Era uma pregação expositiva. Ela não era temática, ela era expositiva. Ele pegava o texto, lia o texto e explicava o texto. Expunha o texto bíblico. Você entende isso como forma de pregação? Em meio à confusão e às nossas frustrações, Cristo nos conduz para a palavra. A presença dele expõe os nossos equívocos e nos conduz à palavra. Sem amor pela palavra não tem jeito de arder o coração. Um coração distante da palavra se apaga. Quer que o seu coração volte a pegar fogo, pegue a Bíblia. Quanto tempo você demora com ela? Qual foi a última vez que o seu coração ardeu? Você lembra qual foi a última vez que o seu coração ardeu? Qual foi a última vez que o seu coração ardeu? Seu coração não arde há muito tempo? Pega a palavra, se debruça sobre a palavra, lê a palavra, gasta tempo com a palavra, converse com os outros pelo caminho sobre a palavra, leia livros que expliquem a palavra, no seu dia a dia fale da palavra. Qual o lugar que a palavra ocupa na sua vida? Sabe por que o nosso coração não arde? Porque nós não temos intimidade com Cristo Jesus. Talvez se ele aparecesse ao nosso lado, nós não seríamos capazes de reconhecê-lo, porque há muito não andamos com ele. A gente frequenta culto, mas andar com Jesus, às vezes a gente não anda. A gente acha que a vida religiosa é isso aqui, é sobre isso aqui. Por isso que a gente tem tanto palpite para dar sobre como acontecem as coisas aqui. Porque a nossa vida religiosa se resume a isso aqui. Tudo que a gente tem na nossa vida espiritual é o sábado de manhã aqui.
Então, se o ar não está legal, se a luz não está legal, se a música não está legal, se o som não está legal, se o barulho não está legal, se a altura não está legal, é isso que importa para a gente. Percebeu que a sua vida religiosa se resume a essas coisas? Porque não tem Jesus na sua vida. É só sábado de manhã aqui. Quanto tempo você gasta com esse livro? Até o seu coração arder. Até arder o coração. Até queimar. Até você sentir a presença dEle. Não apenas saber que Ele está, mas sentir que Ele está. Você entende do que eu estou falando? É disso que eu estou falando. Sem amor pela palavra não tem jeito de arder o coração. Os discípulos não prestaram atenção à palavra de Deus. Esse foi o seu segundo erro. Ao invés de consultar as Escrituras, eles escutaram seus medos. Jesus corrige isso dando um estudo bíblico. Um estudo bíblico de Jesus de quase 3 horas, já pensou? Quase 3 horas um estudo bíblico de Jesus. O caminho todo Jesus foi explicando a Bíblia. Ele começou lá em Moisés, lá em Gênesis 3,15 ele começou, olha, ia ter um descendente, a semente, e ele foi, passou por Abraão, passou por Davi, passou pelos profetas, até chegar em Jesus. E 40 minutos aqui a gente já começa a ficar incomodado. A gente não tem intimidade com Ele. Ainda assim, mesmo depois do estudo bíblico que Jesus deu, eles não reconheceram Jesus. Sabe por quê? Porque o estudo da palavra, ela reafirma, ela corrobora uma experiência prévia pessoal com Cristo Jesus. Se você não tem intimidade com Cristo Jesus, se você não tem tempo de caminhada com Ele, pouco entendimento da Bíblia você vai ter. Porque o real entendimento da Bíblia se faz na manifestação do divino na sua vida. É a presença dele na pessoa do Espírito Santo que é capaz de te fazer entender as Escrituras. Aqueles homens ouviram o estudo bíblico de Jesus, aqueles discípulos, o casal ou 2 homens, ouviram o estudo bíblico de Jesus, mas não reconheceram Jesus. Aí então, o texto encerra dizendo o seguinte, verso 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco. Eles estavam chegaram em Emaús, Jesus falou assim, bom, vou seguir minha viagem. Mas aqueles 2 estavam tão apaixonados por aquilo que aquele homem falava, e o que eles falaram? Não, não vá, fica conosco. Fica conosco, grava isso no teu coração, fica conosco, essa é a minha oração, essa é a sua oração nessa manhã, fica conosco, Senhor, não saia daqui, nós queremos a sua presença, entra na nossa casa, senta na nossa mesa, não vá embora, o Senhor é um hóspede bem-vindo. Quanto tempo que você não janta com Jesus? Fica conosco, Senhor, não vá embora, já é tarde. É perigoso, olha o que o verso diz. Eles tentam constranger Jesus a ficar. Quando eles se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde, o dia já declina. E entrou ele para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, só enquanto estavam à mesa, é na mesa, é no partir do pão, que Cristo se faz reconhecer. Não foi na igreja, não foi no estudo bíblico, foi comendo pão junto que Jesus foi reconhecido. Você entende a importância da mesa? A importância da mesa no discipulado cristão, ela é fundamental. Jesus praticava comensalidade, Jesus vivia à mesa, Jesus era acusado pelos religiosos, pelos crentes, de ser comilão e beberrão. Imagina, qual era o comportamento de Jesus para alguém virar para ele e falar assim, esse homem é um comilão e um beberrão. Esse era Jesus. Se te chamam assim, parabéns, está que nem Jesus. E se você chama os outros assim, parabéns, está igual aos fariseus. Tamanho tempo que Jesus gastava à mesa, ele é visto à mesa em todo tempo, em todo momento. Porque era ali que eles tinham intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus se constrói na mesa com ele. Oração é mesa, oração não é reza,
Oração é mesa, oração é tempo de comunhão. Sabe o que é oração? É entrar no quarto, fechar a porta e ficar lá, até você sentir a presença dEle, até você perceber o toque dEle. Você entende isso? E o texto então diz assim, que eles o chamam para casa. Isso é hospitalidade. Sabe o que é hospitalidade em grego? Hospitalidade em grego é a junção de duas palavras: amor e estranho. Hospitalidade é a junção de duas palavras: amor e estranho. Sabe o que é hospitalidade? Amar o estranho. Ser hospitaleiro é amar o diferente. Ser hospitaleiro é amar o estranho. Quando eles praticam a hospitalidade, lá em Hebreus vai dizer que aqueles que praticam a hospitalidade recebem anjos sem saber em sua casa. Você entende que a hospitalidade é amar o diferente. Quando você ama o diferente, quando você ama o estranho, quando você coloca dentro da sua casa, quando você senta na sua mesa, quando você parte o pão, você está praticando hospitalidade. Eles fizeram isso com Jesus. Mas o texto diz assim, verso 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido lhes deu. Quem devia fazer isso era o anfitrião da casa. Mas no meio daquela refeição preparada, Jesus toma o lugar do anfitrião da casa, pega o pão, e aí então ele abençoa o baracá, ele abençoa o pão. E no jeito com o qual ele abençoava o pão, ele partiu o pão. E quando ele partiu o pão, sabe o que o texto bíblico diz? Os seus olhos se abriram e eles reconheceram: é Cristo Jesus. Uau! Nós não sabemos exatamente o porquê eles reconheceram Jesus. Talvez eles reconheceram Jesus porque eles estavam muito acostumados a comer com Jesus. Só quem está acostumado a comer com Jesus é capaz de reconhecer Jesus quando ele parte o pão. Mas talvez também porque enquanto andava, as vestes de um judeu cobriam a sua mão. Mas quando ele levanta os braços para partir o pão, o que eles viram? Eles viram as marcas da cruz. O verso 31 diz assim: então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Diz que ele se invisibilizou. No momento em que eles reconhecem Jesus, eles estão à mesa. A mesa é onde a palavra encontra o pão, é onde a presença se torna intimidade. Tem gente que só reconhece Jesus quando só vai reconhecer Jesus quando ver você partindo o pão. Tem gente que não vai encontrar Jesus na igreja, mas vai encontrar com Ele na mesa. Por isso você precisa sentar na mesa com as pessoas. Por isso você precisa criar intimidade com o outro. Por isso que você precisa apresentar Jesus para além dos muros dessa igreja. Quero apresentar Jesus, vou levar ela sábado na igreja. Muito bem, traga, mas não basta. Ande com ela, coma com ela, seja Jesus para ela. Você entende o que é discipulado? Não é trazer as pessoas para a igreja. É andar com elas, é caminhar com elas, é comer com elas, porque Cristo Jesus é reconhecido no partir do pão, é sentado na mesa, não é no banco da igreja, não é enquanto a palavra foi explicada que ele foi reconhecido, foi quando o pão foi partido. Você entende a importância de caminharmos na presença dele todos os dias? Eu aprendi isso na minha casa. Foi na mesa com os meus pais que os meus olhos se abriram. Eu não aprendi sobre Jesus ouvindo meu pai pregar, se bem que a minha grande referência como pregador é meu pai. Não foi na igreja que meu pai era pastor que eu encontrei Jesus. Foi na minha casa quando eu sentava na mesa com ele. Era ali que eu reconhecia Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus, para encerrar isso aqui. Se você não tem intimidade com Jesus, você não terá um Jesus para apresentar para os seus filhos. Não transfira essa responsabilidade para a igreja. Não é a igreja responsável por apresentar Jesus para os seus filhos. É a sua casa. É na sua mesa que eles vão conhecer Jesus. Não é aqui. Aqui eles vão reforçar o entendimento do Jesus que eles conhecem no seu lar. Mas se você não tem intimidade com esse Jesus, você não terá um Jesus para apresentar para os seus filhos. E aí você vai ficar reclamando da igreja. Ai, mas a escolinha, mas o clube, mas não estão fazendo nada pelos meus filhos. Não é nossa responsabilidade fazer pelo seu filho. É sua. Não transfira a sua responsabilidade.
É no partir o pão da sua casa que eles precisam ver Jesus. É ali que eles vão conhecer Jesus. É no culto familiar. É no abrir a Bíblia com eles. É no se ajoelhar com eles e orar com eles até que eles sintam a presença de Jesus dentro da sua casa. É quando eles reconhecem que Cristo Jesus é um hóspede bem-vindo no seu lar. Quem você está levando para dentro da sua casa para comer na mesa com seus filhos? Quem? Quem? É na frente da TV que a gente almoça? Não estou sendo moralista, não é sobre isso. Não estou dizendo que não pode acontecer. Mas você está perdendo. A mesa é a sala de aula da casa. A mesa é o consultório de terapia do lar. A mesa é o púlpito de uma família. É na mesa. É na mesa. Quanto tempo você gasta na mesa com seus filhos e com a sua família? É no partir o pão que os nossos olhos se abrem e reconhecemos. Era Ele que estava conosco. E quando isso aconteceu, sabe o que acontece no coração deles? Sabe o que acontece no coração deles? O verso 33 diz assim, o verso 32 diz assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Então eles entenderam que o coração sente antes dos olhos. O coração enxergou antes dos olhos. Os olhos não viam Jesus, mas o coração já ardia, o coração já queimava. Eles já haviam reconhecido Jesus, mas os seus olhos ainda não. Você entende o que eu quero dizer sobre queimar o coração? Qual foi a última vez que o seu coração queimou, meu irmão? Qual foi a última vez que o seu coração ardeu? Qual foi a última vez que você sentiu a presença dEle? Quanto tempo você precisa passar com as Escrituras, se debruçado sobre elas, até o seu coração arder? Eles olham para o outro e falam: uau, o nosso coração não ardia enquanto ele abria a palavra e lia a palavra para a gente. Algo sensorial acontece em nós quando estamos na presença dele. Não ardia, não queimava em nós. E na mesma hora, verso 33, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Os 11 era o termo técnico, como os 12 antes, quando Judas ainda estava com eles. Mas aqui não tinha os 11, porque Tomé não estava aqui nesse episódio. Então tinha 10 pelo menos. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos onde? No partir do pão. Quando eles encontram Jesus, eles não ficam parados. O seu coração queima. E aquela viagem que antes era perigosa, e o argumento que eles usaram para Jesus é: não continue na viagem porque é muito perigoso, está tarde, já está de noite, não tem iluminação, é perigoso, pode ter bandido, você pode se machucar, não continue, fique na casa com a gente. Mas depois que eles reconhecem Jesus, o medo passa, porque a presença de Jesus, ela pode não tirar a dor, mas ela tira o medo. A presença de Jesus, ela pode não resolver aquilo que você está pedindo, mas ela garante que Ele está com você, e a presença dEle basta. É por isso que Davi no Salmo 23 vai dizer assim: o Senhor é meu pastor, e uma vez que Ele é o meu pastor, o pastor não me faltará. O texto no hebraico não diz que nada vai faltar, não, ele diz assim: se o Senhor é meu pastor, eu tenho uma certeza, Ele não faltará. Não quer dizer que você não vai sentir dor, não quer dizer que não vai ter falta, quer dizer que com a presença dEle, você vai sentir menos falta do que lhe falta. A falta continua, mas a presença dele faz com que você não sinta mais a falta do que lhe falta. Você entende a importância da presença? Meu irmão, você precisa buscar a presença. Eu não estou falando de misticismo esotérico, eu não estou falando de emocionalismo barato, eu estou falando de sentir a presença, ver o rosto sem véu. Quantos anos fazem que o seu coração não arde? Em nome de Jesus, o coração precisa voltar a arder. É debruçar-se na palavra e falar: eu não vou sair daqui até o Senhor tocar, até eu sentir a sua presença, até aquecer esse lugar, até o meu coração voltar a arder. Eu não saio daqui. O dia que você tiver essa experiência, você vai sentir uma paz que o mundo não é capaz de dar. Pode ser que Ele não livre a sua dor, mas a presença dEle vai fazer com que você se erga e não viva mais em função da sua dor, porque a presença do Criador basta. A presença do Criador basta.
O que você está buscando? O que pode ser mais valioso do que a presença dEle? Eles correram pela estrada. Ellen White diz que eles voltaram por um caminho mais curto, mais íngreme. Eles passaram por montanhosos. E sabe o que ela diz? Que Jesus desaparece, mas Ele caminha com eles no retorno. Eles voltam para Jerusalém no meio da madrugada, no meio da noite. E quando eles chegam na casa, Jesus chega com eles. Porque o texto continua, a gente não vai ler, mas eles entram, falam, vimos Jesus quando Ele partiu o pão. E aí então eles dizem, o Pedro também viu. E de repente o que acontece? Quem entra naquela casa? Jesus entra naquela casa, Esther. E Jesus se manifesta diante de todos eles. E sabe o que Jesus fala para eles? Paz seja convosco. Se a minha presença está aqui, o que mais pode faltar? E sabe o que é curioso? Que Jesus fala mais, depois você lê a continuidade do capítulo 24. Jesus fala assim, eu estou com fome. Vocês têm alguma coisa para eu comer? Porque eu estava na casa desses dois aqui, mas de repente a gente largou a comida na mesa e veio todo mundo para cá. Não deu nem tempo de eu comer. Eu andei um monte, eu estou com fome. É literalmente isso que está dito aí. A primeira coisa que Jesus pede para os discípulos, comida. E sabe o que eles preparam? Um peixinho assado no mel. Eles servem para Jesus peixe e favo de mel. Imagina esse peixe agridoce, temperado, um St. Peter, porque era um St. Peter, né? O peixe que Pedro pescava, é a nossa tilápia, que lá é o St. Peter. Imagina um St. Peter no mel. Eles prepararam para Jesus, Jesus comeu aquilo. Você entende o que eu quero dizer sobre a presença, meu irmão? Chega de uma vida espiritual baseada no que você ouviu dizer. Eu preciso que os seus olhos vejam. Você lembra o que Jó falou? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te viram. Você lembra daquele cego que Jesus curou? Foram perguntar para ele, quem é esse que te curou? E ele responde assim, quem ele é eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego. Agora eu vejo. O que aconteceu entre ele ser cego e ver? Cristo Jesus se apresentou para eles. O dia que Cristo Jesus se apresentar para você, o seu coração vai arder e você vai voltar a ver. O meu desejo é que você persiga essa experiência da presença. E quando ela se manifestar, que você não largue até que o seu coração arda. É sobre essa experiência de fé que eu e você precisamos caminhar. Talvez você saiba tudo das Escrituras, sabe explicar por A mais B qual a igreja verdadeira. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Mas se não tiver a presença dele, o coração não arde. E se o coração não arde, eu não quero. Não serve, não me interessa. Eu preciso que o coração arda. Eu preciso que o que você busque seja mais do que só saber a respeito dele. O meu desejo é que você queira ver. E se você quiser ver, os seus olhos serão abertos. Podemos orar? Pode ser em pé. Querido Pai, nós seguimos a nossa vida tantas vezes como esses dois discípulos, Senhor. Talvez eu esteja falando a alguns de nós aqui que estão profundamente decepcionados, estão abatidos, amargurados, com o coração profundamente entristecido, por inúmeras razões, pelo poder que essa vida tem de nos agredir. Mas, Senhor, a grande verdade é que nós criamos expectativas tantas vezes equivocadas. Nós fazemos de Cristo Jesus, às vezes, um guru que deveria atender às nossas necessidades terrenas apenas. Tantas vezes a gente só busca Jesus em oração quando a gente tem algo a pedir, Senhor, perdoa a gente por isso. A gente não gasta tempo nenhum contigo, a gente só te recorre quando a gente está precisando de alguma coisa, de um milagre, de uma transformação, de uma mudança. Senhor, tem misericórdia da gente. Tantas vezes nós temos andado amargurados, o Senhor está do nosso lado, mas a gente não consegue perceber a Tua presença, porque a gente não tem intimidade contigo, porque a gente não tem tempo de mesa contigo, porque a gente não tem tempo de estudo da palavra ao Teu lado, porque a gente não tem tempo de oração de qualidade. Senhor, essa vida nos leva, o barulho dessa vida, dessa São Paulo desvairada, ela tira a gente, ela rouba a gente, e de repente o nosso coração está atormentado, a nossa alma está machucada, os barulhos da nossa mente também nos roubam o tempo todo, e a gente não consegue ouvir a Tua voz, dizendo assim, eu estou aqui, calma, eu estou aqui. Senhor, se pudéssemos sentir a Tua presença, ela bastaria, Senhor. Não há nada nessa manhã que nós desejamos mais do que poder sentir a Sua presença. Abra os nossos olhos para que Ele veja, Senhor.
que nós saiamos daqui buscando na Tua palavra a Tua presença manifesta na nossa vida. Se tem alguém aqui em dor, o Senhor quer livrar essa pessoa do sofrimento e da dor, mas mais do que isso, o Senhor quer se manifestar para ela, o Senhor quer andar com ela, e que a Tua presença caminhando com ela baste, de maneira que ela já não sinta mais a falta daquilo que falta, Senhor, mesmo que continue faltando. Porque a Tua presença nos satisfaz, ela é suficiente, não há nada, Senhor, que nós podemos desejar mais do que a Tua presença. Por favor, Senhor, se manifeste na vida de cada um de nós aqui, até o nosso coração voltar a arder, Senhor. A gente não quer viver uma religião vazia, superficial, uma religião de teologismos, uma religião que entende muito bem a Bíblia, mas não sabe nada de intimidade contigo, Senhor. Nós queremos presença, nós queremos mesa, nós queremos o Senhor conosco para além da igreja, para além do culto. Esteja conosco, se manifeste em nós, é o que eu te peço, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Que Deus seja real na sua vida essa semana.